Há 70 anos se encerrava o conflito que transformou o mundo. A Segunda Guerra Mundial trouxe, junto com as perdas deploráveis, a necessidade de reconstrução. Era preciso ver o mundo com novos olhos e superar os traumas causados pela maior tragédia escrita no roteiro da nossa história. Eu entendo que o envolvimento é sempre muito dramático, muito embora há como consequências e efeitos elementos positivos, sobretudo no pós-guerra, porque se faz uma revisão pedagógica dos efeitos da guerra e se busca construir algumas instituições, algumas formas para que se evite que tal catástrofe venha a se repetir novamente. O mundo pós-guerra precisava minimizar os traumas, reconstruir as nações e criar meios para evitar novos e catastróficos conflitos. Com esse objetivo é criada a Organização das Nações Unidas, em fevereiro de 1945. A coisa mais importante do pós-guerra é o trauma que a guerra causou e, sem dúvida, na minha opinião, é a formação da Organização das Nações Unidas. A ONU é a coisa mais importante do pós-guerra, que era para tentar evitar uma terceira guerra. Lembrando que a ONU é uma segunda tentativa da mesma ideia de se criar uma organização internacional que visasse evitar conflitos armados. Em 1945, também foi fundado o FMI, Fundo Monetário Internacional, que é um fundo para auxiliar países que passam por dificuldades financeiras. Também foi criado o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, mais conhecido como Banco Mundial, que tem como objetivo investir em programas que promovem a reconstrução de países, e outras instituições a fim de recuperar o mundo depois da tragédia. A gente tem o GATT, que se transformou em OMC, a Organização Mundial do Comércio, que é logo após, em 1948. OTAN. Então são todas instituições, OTAN voltada para uma aliança militar e outras instituições que são fruto do pós-Segunda Guerra. Outro movimento que começa no fim da guerra é a ideia da União Europeia, que visa fortalecer as relações entre países europeus. A ideia da integração europeia é um filhote da estrutura da paz, das próprias Nações Unidas. A partir de 1945, o mundo começa a estabelecer blocos econômicos, que têm como objetivo facilitar o comércio entre os países membros. A União Europeia é um bloco significativo, é o que mais avançou nas ideias de blocos econômicos, Tem até uma certa união monetária, não completa, mas existe. Quando acaba a guerra, os países desenvolvidos se deparam com uma nova realidade, pois o conflito gerou oportunidades para outros países entrarem no quadro de importação e industrialização. Na verdade, as guerras, os conflitos, as crises, eles sempre trazem oportunidades. Eles trazem oportunidades e dependendo do país, dependendo do grupo, dependendo da empresa, do ramo, sempre surge a oportunidade de se aproveitar o vazio, a falta da oferta do produto, do serviço. Com a derrota da Alemanha, a Inglaterra destruída e a União Soviética contando seus mortos e calculando suas perdas, surge um novo protagonista na história do mundo. Entra no cenário os Estados Unidos, que não sofreu perdas consideráveis e possuía equilíbrio suficiente para despontar como uma grande potência mundial. Até o século XIX e o início do século XX, a incontestável potência mundial era a Inglaterra. A partir do fim da Primeira Guerra, essa relação de poder, essa relação hegemônica, aos poucos começa a mudar. E, de fato, ao fim da Segunda Guerra Mundial, já não havia mais a menor dúvida que os Estados Unidos agora estavam assumindo a posição hegemônica. E de lá para cá, toda a história do mundo está intrinsecamente ligada à história dos Estados Unidos, para o bem ou para o mal. Então, isso é fato. Com a entrada dos Estados Unidos e a sua ideologia capitalista, nasce a bipolaridade mundial, que resulta em um episódio que se arrasta por décadas. As relações mudam consideravelmente neste período. A gente tem o mundo dividido ideologicamente, defesas por ideologias. O capitalismo, liderado pelos Estados Unidos, e o socialismo, a ideologia socialista, o sistema socioeconômico, defendido pela União Soviética. E se divide o mundo em influências, em áreas de influências
que dura por muitos anos, que a gente chama comumente de Guerra Fria. Em 1945 começa a Guerra Fria, com as disputas estratégicas e conflitos indiretos entre Estados Unidos capitalista e União Soviética socialista, disputando a hegemonia política, econômica e militar do mundo. A Guerra Fria é um mundo que se bipolariza após a Segunda Guerra Mundial. Então, do lado você tem os Estados Unidos, do outro lado você tem a União Soviética. E os Estados Unidos com a sua política e economia bem claras, né, voltadas à defesa do capitalismo, e a União Soviética a do comunismo, do socialismo. E aí sempre a cada ação de um polo correspondia a reação do outro polo. Outro fator que reflete no cenário é a perseguição sofrida pelos judeus, pois o genocídio nazista, conhecido como Holocausto, cria a necessidade do povo judeu encontrar um lugar que pudesse chamar de lar. Foi fundamental o Holocausto para sensibilizar a comunidade internacional a respeito da necessidade dos judeus terem um lar para se resguardar e se proteger. Em 14 de maio de 1948, foi criado o Estado de Israel, que deveria ser a chance do povo judeu ter sua própria terra. A formação do Estado de Israel, em 1948, deveria contemplar a questão de palestinos e de judeus, né? Porém, a criação de Israel deu início a um dos maiores conflitos atuais, a guerra entre árabes e israelenses. Não tenha dúvida que a decisão da ONU de criar um Estado judeu na Palestina vai ser o grande motivador do conflito, né? Porque existia uma população local, em grande medida a decisão da ONU ela não obedecia uma divisão demográfica entre árabes e israelenses. Esse conflito, que teve início por influência das atrocidades da Segunda Guerra, se arrasta até os dias de hoje, sem esperança de um final próximo. Quando Israel declarou sua independência, ou a sua criação, quando o hino foi tocado e a bandeira foi hasteada, começou a guerra. A primeira das guerras, muitas guerras envolveram. E essas guerras, esses conflitos, né, nem sempre guerras de fato, mas conflitos nunca terminaram. Assim, eventuais momentos de paz, tentativas de aproximação. O legado da Segunda Guerra proporcionou mudanças sociais e políticas, criando alianças diplomáticas e organizações dispostas a impedir uma nova grande guerra. Mas as perdas materiais e humanas estão fora de um quadro de recuperação total. Uma guerra que ceifa, né, aí milhões, dezenas de milhões de vidas, e é difícil falar que há uma recuperação. Até material, você pode falar assim, reconstruíram as cidades, mas uma cidade, por exemplo, como Dresden, né, que era considerada a cidade, uma das mais importantes em termos de patrimônio cultural, arquitetônico da Alemanha, foi bombardeada, foi incendiada no contexto da Segunda Guerra Mundial, não tem como você recuperar aquilo. Então, tem perdas materiais, perdas humanas, que eu entendo que são irrecuperáveis. Nas últimas 7 décadas, o mundo precisou caminhar, encontrar o direito de viver longe da crueldade da guerra e aprender a lidar com as heranças que o conflito deixou. Algumas úteis para a sociedade e outras que deverão ser vistas como ameaças.